Fala pessoal, vamos aí para mais um vídeo de swing trade, onde eu vou compartilhar com vocês alguns ativos aí que eu acho que está interessante para acompanhar no decorrer da semana. Lembrando que essa semana é uma semana de carnaval, então por conta do feriado de segunda e terça-feira não teremos pregão. Voltamos aí a quarta-feira depois da meio-dia, tá? Então esses ativos aqui que eu vou trazer para vocês é com base aí para quarta, quinta e sexta, tá? De antemão, já deixando aqui um lembrete. Atenção, tá, pessoal? Semana curta, semana com apenas 2 dias e meio, né? Não dá nem para contabilizar 3 dias. Então, bastante atenção, tá? Eu vou passar alguns pontos interessantes de alguns ativos que fecharam a semana passada com alguns padrões interessantes, tá? Então eu vou aqui compartilhar com vocês. Só antes também de deixar aí, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo, deixe o seu joinha, compartilhe esse vídeo com um amigo para o YouTube entender que é de boa qualidade e entregar para o maior número de pessoas possíveis, beleza? De antemão também já vou pedindo que deixe aqui nos comentários o feedback e se vocês querem que traga análise de algum ativo para a próxima semana, beleza? Deixa eu só tirar aqui. Começando aqui primeiro pelo Ibovespa, tá, pessoal? Ibovespa, essa semana andou aí praticamente lateral depois de um movimento de baixa. Estamos aqui numa região decisiva. Por quê? O que vai gerar uma expectativa de alta para a gente, pelo menos no curto prazo? O Ibovespa romper e se manter acima dos 112 e 200, aí abre espaço para vir retestar esse topo e essa zona de liquidez aqui, olha, né, na casa aí dos 113 mil pontos. E se a gente vir e perder o fundo aqui dos 106.900 pontos, abre expectativa para dar sequência nesse movimento principal de curto prazo. E aí o próximo alvo, né, próxima zona de suporte é a casa dos 103.500 pontos e depois mais abaixo na casa aí dos 102 mil pontos, tá? Por enquanto estamos aí andando num contexto lateral de curto prazo para o Ibovespa, mas claro, dentro de uma tendência ainda principal, né? Por que principal que eu digo? Por conta desse último movimento aqui do Ibovespa que foi de queda, tá? Então, bastante atenção. Apesar de que a maioria dos ativos que eu vou trazer aqui para vocês estão interessantes graficamente para a ponta compradora, tá? Então, volto de novo para o ponto de atenção, tá? Isso aqui não é recomendação, são apenas pontos interessantes dos ativos, tá? Não que necessariamente você precise fazer algo com todos, né? Mas sim compartilhar com vocês alguns contextos gráficos e junto com alguns ativos, né, interessantes. O primeiro deles aqui é Rent 3, né? Então Rent 3 acha um ativo interessante. Tem aqui uma tendência de alta no curto prazo, tendo em vista que o último movimento foi uma movimentação de alta, né? Olha, movimento de alta, repique, movimento de alta e acabou perdendo força na semana passada, mas acabou encontrando aqui, né, uma região de suporte importante, se mantendo acima desse suporte, mantendo aqui um fundo ascendente e a expectativa é que continue esse movimento de alta aí, né? Claro que depende também que o Ibovespa deu uma melhorada, né? Pelo semanal aqui fica ainda mais claro. Aqui o interessante é, tá pelo gráfico semanal, entrada no rompimento da máxima da semana passada, stop na mínima da semana, parcial de 1 para 1 o tamanho desse risco aqui, e o alvo principal é essa zona de resistência aqui na casa dos R$ 68, tá? Imaginando aí pegar a continuação desse pivô, movimento de alta, correção e um novo movimento de alta aí para Rent 3, tá? É uma operação que tem um risco aí de 6,70 de risco, né? O stop é de 6,5%, 7%. A parcial fica de 1 para 1 aqui para cima, tamanho do risco, ou seja, a parcial na região de 7%, para buscar o alvo principal lá na casa de 18,80%, tá? Então esse aí é Rent 3 que também está interessante. O outro ativo é Sabesp, né? O ativo aí conseguiu romper uma região de LTB, né? Um movimento, faltou um pouquinho de volume, mas acho que está interessante ainda, mesmo assim. Pela ótica do gráfico semanal, a gente vê que na semana retrasada deixou um candle aqui que já era algum contexto para tentar uma operação, né? Olha, no rompimento da máxima, quem tem o perfil mais arrojado com stop na mínima. Mas apesar da alta dessa semana aqui, acho que não se distanciou muito, ainda acho que segue
válida aqui a entrada em Sabesp, tá? É um ativo interessante. No rompimento da máxima da semana passada é a entrada, o stop na própria mínima aqui do candle gatilho, tá? O alvo principal é tentar buscar um retorno para essa faixa de topo principal do ativo, lá na casa dos R$61,70, tá? Deixa eu colocar aqui. Seria um stop de 5,86, 6%, né? A parcial, mesmo esquema, 1 para 1 o tamanho do risco aí para cima, e o alvo principal aqui em 10,80%, tá? Então, Sabesp aí também é um ativo que eu acho que está bem interessante para se acompanhar na quarta-feira, depois da abertura aí do carnaval, tá? Embraer também é um ativo interessante, tá trabalhando em tendência de alta aqui bem definida, né? Em topos e fundos ascendentes, né? Olha a movimentação linda que o papel fez. Tem a estrutura aqui de uma LTA. Depois que passou um processo aqui das 2 últimas semanas lateral em topo, ou seja, demonstrando ainda assim força compradora, porque mesmo com o movimento de queda que a gente teve no Ibovespa, o papel conseguiu se manter dentro do seu movimento principal, que é de alta, tá? Apesar de ter andado lateral, mas o movimento prévio antes da lateralização em topo foi um movimento de alta, tá? Aqui eu já tinha achado interessante o ativo nesse micro pivô aqui, né, do gráfico diário, ó, desde que ele achou o suporte nessa região, ele fez um micro pivô, né, ó, movimento aqui, correção curta, e na sexta-feira fez um candle bonito, tá? Mas ainda está aqui bem próximo de onde seria uma entrada, que era aqui no rompimento dessa região, com o stop aqui abaixo desse nível de suporte, tentando pegar a continuação desse movimento aí em Embraer, tá? Contabilizando, né, a entrada do rompimento da máxima de sexta passada, o stop é um stop de 5%, né, 5%. A parcial fica de 1 para 1, de 1 para 1 para cima, e aí o alvo, né, de 2 a 3, 2, 3 vezes o tamanho aí do risco, tá? Também é que você pode pegar aqui entre fundo e o rompimento desse nível de resistência, quando ele romper, e usar esses alvos aí projetado para cima, tá? E aí temos alvo na casa dos R$18, né? R$18. Depois, esse aqui, o 618 eu nem considero, já vou direto para o 100, então é 18,80. Depois 19,84, tá? Seria tentar pegar a continuação do movimento prévio de alta. Olhando para o gráfico semanal, fica ainda mais claro o espaço que o ativo tem para andar, né? Se a gente olha para a esquerda do gráfico, se a gente pega para olhar aqui à esquerda do gráfico, qual que era o nível de resistência importante para o ativo que ele teria que romper? Era essa região, né? Era essa região que ele já conseguiu romper, né? Aqui, ó, teste, teste. Aqui chegou próximo, perdeu força. Agora ele conseguiu romper e andou aqui lateral depois de ter feito o rompimento. Ou seja, todo esse espaço que serviu como resistência aqui para trás agora está servindo como suporte. Então podemos ter o que? Uma troca de polaridade, e o ativo aí dá sequência nesse movimento principal, movimento de alta, consolidação em topo, no rompimento do nível de resistência, expectativa que siga o movimento aí de alta, tá? E se a gente repara também aqui à esquerda, ele não tem um ponto tão relevante aqui para a esquerda. Não, onde ele tende a querer puxar para essa LTB aqui de médio prazo, ó, né? Essa LTB onde a gente teve um teste aqui em cima, segundo teste aqui em cima, então ela é bem relevante. Então eu vejo aí bem um espaço bom para a Embraer para continuar esse movimento de alta, tá? A entrada pela ótica do semanal seria no rompimento da máxima da semana passada, stop na mínima. Fica até mais simples, né? Aqui, ó, um stopzinho de 5% para buscar aí o alvo principal, que é o retorno para essa LTB de 25,66. Então uma ótima relação de risco-retorno. O gráfico diário, o gráfico semanal me apontando uma mesma direção, né, e o ativo com espaço para andar. Tá? O que eu quero dizer com ativo com espaço para andar? É você analisar se o contexto daquele ativo ele tem espaço para andar 2, 3 vezes o tamanho do risco que você vai correr para o contexto daquela operação. Então, no caso aqui de Embraer, um ativo interessante para a ponta compradora, uma relação de risco favorável, o tempo gráfico diário, o tempo gráfico semanal me apontando uma mesma direção,
o que aumenta a probabilidade da operação dar certo, caso ela siga aí o movimento de alta, tá? Outro ativo, CPFE3, o setor aí de energia, tá? Eu separei por setores aí, pessoal, trouxe uma lista um pouquinho mais ativos que eu costumo trazer, também para vocês aí pegarem a base também de análise que a gente utiliza aí para selecionar os ativos para nossa carteira fechada aqui só para clientes, tá? CPF3 testando uma zona de suporte importantíssima, né? Onde a gente já teve aqui, indo para o terceiro teste, né? Então tivemos toda essa região aqui de teste de suporte. Aqui teste de suporte falha, o ativo subiu. E agora aqui de novo, né? Tivemos esse primeiro reteste aqui, olha, essa falha. Ao ativo, deixa eu dar um zoom aqui. O ativo chegou a subir, fez um fundo ascendente e tá com cara de querer armar um pivôzinho de alta aqui no gráfico diário, tá? A gente teve a falha do rompimento desse fundo, deixou aqui um fundo ascendente, uma barra de força, né? Essa barra de força aqui branca, dando a expectativa, né? Mostrando aí que pode fazer sim um movimentinho aí de alta para tentar retornar na onde? Para esse nível de topo aqui principal na casa de 34,04. Então, a entrada seria no rompimento da máxima de sexta-feira com o stop. Você tem duas opções, ou deixar um stop mais curto no primeiro fundo nessa região ou abaixo dessa barra, que é o que eu acho mais adequado. Tá? Então, aí uma opção, um trade de 5,23% de risco para tentar um alvo principal, que seria o retorno para esse nível de resistência de 8,10%. Tá? Por que esse nível, pessoal? Colocando no gráfico semanal fica ainda mais claro. O ativo está numa consolidação em topo, né? Tá aqui trabalhando nesse contexto lateral, onde ele vem, bate cabeça nesse fundo e volta a subir, bate cabeça aqui nesse topo, né? Nesse nível de resistência e volta a cair. Depois ele testa esse nível de suporte e tenta subir de novo. Ou seja, a ótica de procurar por pontos de compra nesse nível de suporte é tentando buscar um primeiro retorno para essa região de topo aqui, olha, o que já seria os 8% que eu acabei de mostrar para vocês lá pelo gráfico diário. E se ele consegue ganhar o que seria esse primeiro nível de resistência, que é 50% dessa consolidação, o próximo alvo está aqui em cima, na casa de R$37. Tá? Por que eu digo isso? Né? Lembra que aqui é uma consolidação em topo, correto? Dentro desse retângulo, a gente tem uma faixa aí que seria a faixa de 50%, né? Porque ele é um range largo, né? Ele não é uma consolidação curta. Então, mais ou menos aqui, olha, que seria 50% entre resistência e suporte, é na onde está aqui o que seria o primeiro alvo, né? Olha, no retorno em 50% desse retângulo e depois buscar o retorno lá para a fase, para outra região de extremidade, que seria lá em 37,07. Então, voltando para o gráfico diário, olha a distância que o ativo tem para andar, né? Olha, pelo diário. Primeiro nível de topo, né? Que seria o de 50% do retângulo, lá do gráfico semanal. E depois o nível de resistência da extremidade desse retângulo em topo é a casa lá dos R$37. Tá vendo? Então, é uma operação que tem todo esse espaço para andar a favor contra um stop aí desse tamanho, né? Então, reparem que o tamanho do stop, da região de entrada ao stop, é desse tamanho, correto? Já do ponto de entrada ao primeiro nível de uma saída parcial, já é desse tamanho, e depois você tem a chance, claro, se o ativo seguir subindo, mais um espaço assim para andar, tá? Então, é uma relação aí bem agradável de um ativo que está testando uma zona de suporte interessante, né? Reparem que aqui quando ele testou essa zona de suporte, o ativo chegou a subir aí 9%, depois devolveu, ok, veio testar aqui, mas das primeiras vezes aqui, ó, ele foi buscar a extremidade, né? Então, comprando nessas regiões aqui, olha, até o outro nível deu aí 17,5%. Então, é um ativo aí também que eu achei interessante compartilhar aqui com vocês. IGTI, que é do setor aí imobiliário, né? A gente tem aqui no gráfico semanal o ativo também trabalhando praticamente nesse mesmo contexto de CPFL, ou seja, temos um retângulo, né? Então temos aqui o retângulo, né? Aqui zona de suporte, onde foi testada, deixa eu desenhar correto aqui, ó.
Retângulo dessa região aqui, ó. A gente tem um retângulo nessa região. Zonas de suporte onde a gente teve um teste aqui, teve um teste aqui para trás, aqui ela serviu como suporte também, e aqui na extremidade resistência, né? Ó, resistência, 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 aqui para trás também chegou próximo a resistência. Estamos agora na metade desse caminho, ou seja, o ativo vem demonstrando força, né? Aqui a gente está praticamente na região de 50% desse retângulo, igual o exemplo que eu acabei de dar em CPFE, né? E o ativo está mostrando força, ou seja, que ele quer romper essa região, que ele já fez o primeiro reteste, ó, ele veio, testou o nível aqui de 50% do retângulo, como resistência, claro, consolidou lateral, tá vendo? Ó, ficou aí 4 semanas andando lateral e agora está começando, né, a apontar para cima desse nível de resistência, com volume interessante também crescente, mostrando aí a possibilidade dele fazer isso, né? Movimento de alta, essas 4 semanas aqui como correção, para tentar vir buscar na onde? Esse nível aqui novamente, lá da casa dos R$ 22. Então a entradinha aqui seria no rompimento da máxima da semana passada, o stop na própria mínima do candle gatilho, opa, e o alvo principal, o retorno para essa região dos R$ 22, tá? Dos R$ 22. Aqui você pode subir até um pouquinho aqui, ó. É 22,35, né? Então é uma opção de 6 com risco de 6,89% para um alvo principal de 14%, né? Quase 2 para 1. E aí aquele mesmo esquema, na metade do caminho, fazer a parcial de 1 para 1. Tá? De 1 para 1. Então, bem interessante aí também. IGTI 11, né? Pelo gráfico diário, a gente vê aí mais claro essa região, que ele tem aqui o movimento de alta principal. Fez mais um caixote aqui no gráfico diário, né? Olha essa consolidação. E a expectativa do movimento é tentar pegar um novo pivô de alta, que seria aí essa continuação de movimento e um reteste para esse topo principal na casa dos 22 e 30, 22 e 50, tá? Então, em GTI aí também bem interessante, tá? O que chamou a atenção, o OBV também reagindo bem, o estocástico saindo, né, dessa região próxima de sobrevenda e já apontando para cima novamente, MACD chegando próximo da região do eixo zero e já começa a mirar para cima de novo, então bastantes indícios aí que GTI tem grandes possibilidades, claro, se o Ibovespa também ajudar, se a gente tiver uma semana não, né, esses 3 dias aí mais para positivo, esses ativos aí podem se desenvolver bem, tá? Outro, CSMG, também bem interessante o ativo. No gráfico semanal, ele tentou perder esse fundo, mas na semana retrasada, né? Mas na semana passada ele acabou ganhando força. Onde a gente tem esse reteste aqui nessa região, olha, né? Suporte, suporte. Aqui ele chegou a romper o suporte e voltou a trabalhar para cima. Então a entradinha aqui é no rompimento da máxima da semana passada, stop na própria mínima, para tentar pegar um retorno para onde? Para esse nível de resistência aqui de novo, tá? Que é a região desses topos aqui, junto com LTB também aí de longo prazo. Então seria aí basicamente um stopzinho de 5,27 para um alvo principal aí de 7,72, né? Mais do que 1 para 1, e aí, lógico, depois fazer a parcial, que seja tirar o risco da operação, jogar aí o alvo 2, 3 vezes para cima, tentando pegar aí o rompimento de um nível de resistência de mais médio prazo, que pode fazer o ativo também se desenvolver mais forte, caso houver o rompimento desse nível dos 16 e 20. E um ativo na ponta vendedora, MYPK3, que no gráfico semanal já vem em tendência de baixa principal, né, que seria esse movimento. Movimento de baixa, correção, continuação do movimento de baixa. Fez um pullback, né, o ativo aqui fez um pullback, ou seja, testou a zona de suporte, subiu, mas ao tentar romper esse topo aqui, olha, acabou deixando aí um pavio inferior e um candle aqui demonstrando que a expectativa maior é que ele tenha um movimento aqui para baixo para vir retestar fundo
na casa dos 10,20 aí de novo, tá? 10,20 aí de novo. Seria um tradezinho no rompimento da mínima, um stop na máxima aqui, um stopzinho de 6,45 para tentar buscar um retorno ao nível de suporte aí, que são 8,15, ou seja, mais do que 1 para 1. Tá? Então, MYPK3 aí bem interessante na ponta vendida. Lembrando que temos o tempo gráfico semanal e o tempo gráfico diário apontando aí para uma mesma direção. Beleza? Deixa aqui nos comentários os ativos que vocês aí acham que vão ficar interessante para esses 3 dias. Tá? Deixa aqui nos comentários e para a próxima semana a gente faz um review aí também, fazendo alguns comentários dos ativos que vocês aí estão acompanhando do outro lado. Beleza? Então, antes de me despedir, vou deixar aqui também um cupom de carnaval para vocês, um presentão nosso aí. O cupom é CarnavalCap, que é somente para as assinaturas nossas aí do Full Trader e carteiras capitalistas. Então você vai ter acesso à nossa carteira fechada de swing trade, onde a gente manda pontos aí de gatilho, ponto de stop loss, quando tem saída parcial, a gente avisa em tempo real, chega lá pelo Telegram e também pelo nosso painel, os alvos da operação. Temos planilha em tempo real de como é que está funcionando cada estratégia do nosso plano de full trader, frente ao Ibovespa, todo o nosso gerenciamento de risco para procurar filtrar as melhores oportunidades aí de trade para os nossos clientes, tá? Então é 40% off à vista no boleto e 30% off no cartão em até 12 vezes para receber aí as nossas recomendações na palma da sua mão e curtir aí, né? Ficar tranquilo recebendo toda e qualquer atualização aí do mercado financeiro e das nossas atualizações das nossas carteiras, tá? Onde tem rastreador de tendência, que são operações mais médio prazo, swing trade, long short, opções, tem sala de day trade fechada também. Então é um produto aí com diversidade para que você possa escolher aí de acordo com o seu perfil de investidor, beleza? E bom carnaval aí para todos, ótimas festas para quem vai curtir, bom descanso para quem vai descansar, bons estudos para quem vai estudar e bons trades para todos. E lembrando que a semana é mais curta, teremos apenas 3 dias, então muito atenção, tá? Atenção nesse momento aqui é primordial para não querer meter os pés pela mão, beleza? Então é isso aí, até mais e até semana que vem.